Por que eu escolhi essas mulheres aqui? Eu quero compartilhar aqui com vocês. Porque nós vamos trabalhar um tema muito importante. Eu queria que botasse aqui, ó, para vocês verem o nosso talking. Porque nós precisamos quebrar uma mentalidade feminista que, infelizmente, não está só no mundo lá fora. Está invadindo as igrejas. Muitas mulheres cristãs, muitas mulheres que conhecem a palavra de Deus, estão se rendendo, muitas vezes de forma inconsciente, a pensamentos, a comportamentos que são totalmente feministas. E isso destrói a nossa vida. E eu trouxe essas 3 mulheres aqui, eu quero agradecer vocês terem aceito esse convite, porque de alguma forma a história de cada uma nos ensina algo. O que não há como não sermos mulheres feministas, mas sermos mulheres posicionadas no reino de Deus. Porque essa é a proposta. Então eu queria começar aqui, vou começar com você, tá, meu amor? Porque alguns conhecem, outros não, mas a pastora Raquel, para mim, eu admiro muito. Eu queria que ela trouxesse um pouco e compartilhasse aqui com vocês. Porque hoje a pastora Raquel fez uma escolha de vida e vive um estilo de vida que é totalmente chocante nesse mundo. A pastora Raquel hoje é 100% esposa, 100% mãe. Já vai pro 5º, tá, meu povo? O 5º tá aqui. E é uma escolha que hoje, para muitas mulheres, é um absurdo. Muitas vezes nós nem pensamos num caminho desse, porque nós nascemos ouvindo, nunca dependa de homem. O seu trabalho, né, o seu marido, vai correr atrás do seu dinheiro, vai correr atrás das suas coisas. E de repente uma mulher que nesse século, nesse mundo, decide estar o quê? Cuidando da sua casa, sua família, fazer disso 100% o seu trabalho, a sua vida. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho, Kel, como foi isso para você? Como é tomar essa decisão? Como você se sente emocionalmente com isso, como mulher? Se isso te realiza 100%, porque eu acho que é o maior questionamento das mulheres, é o quanto eu sou realizada se eu, de repente, não tenho uma carreira fora de casa. Então, eu queria que eu ouvisse um pouquinho você. Eu vou tentar resumir rapidamente a trajetória, porque a gente vê o resultado, mas não sabe como que foi lá no início. Em resumo, eu fui criada dessa forma como a Guto está falando. Os meus pais me criaram para que eu tivesse sucesso profissional. Então, a minha carreira estudantil foi sempre de muito estudo. Tem alguns amigos aqui que me conhecem desde antes, que compartilharam isso. Comecei cursinho ainda no ensino médio, no 1º ano, para a faculdade. O sonho dos meus pais era que eu fizesse medicina. Então, eu ralava, estudava muito para medicina, para fazer, né, para tentar prestar vestibular e passar. Fiz cursinho no 1º, 2º, 3º ano. Resultado, não passei. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, eu conheci meu amor. Eu o conheci com 17 anos, né? Eu estava no final do 3º ano. E nós nos casamos no ano seguinte. Eu até coloquei um roteiro aqui para não me perder, pelo tempo ser rápido, né? E voltando a falar ainda dos meus pais, apesar de eu ter crescido, né, com esse entendimento, eu tinha um sonho de me casar e ter 3 filhos. Eu falava assim, quando eu era criança, naquelas brincadeiras de escola, que a gente faz em rodinha, eu falava, não, quero casar e quero ter 3 filhos. E eu tinha esse sonho no meu coração, apesar disso, né? E então, nós nos casamos, e como o foco dos meus pais era o sucesso profissional, eu me lembro muito que eles me incentivavam a somente estudar e não fazer nada em casa. Então, assim, eu casei, tive que começar tudo do zero, não sabia cozinhar, tive que aprender tudo, né? E fiz cursos, muitos cursos, para que eu aprendesse. Depois eu posso citar os cursos aqui. E quando eu me casei, a gente tinha ainda esse pensamento mundano, né? Não vamos ter filhos agora. Não vamos ter agora. Tínhamos o pensamento egoísta de esperar, porque vamos curtir mais um pouco, vamos esperar ter uma casa, vamos... Enfim, aquelas várias desculpas, né? Que as pessoas dão. Que a gente sabe que, na verdade, não é nada preciso, não é nada disso é preciso. Porque se isso fosse obrigatório, a palavra a gente estaria rasgando, né? Porque a gente sabe que o Senhor, Ele nos sustenta. Ele fala na palavra que Ele sustenta as aves que estão no céu, né? Sustenta a natureza, o que Ele faria com a gente, né? Nos sustenta também. Mas, enfim, aí voltando, nesses 6 anos eu usei anticoncepcional. Meus olhos estavam totalmente cerrados, né? Espiritualmente em relação a isso, porque eu não tinha noção das consequências do uso do anticoncepcional, e aqui eu não estou nem falando de outros piores, né?
eu não tinha noção das consequências, tanto físicas como mentais, né, dos efeitos colaterais. E porque quando a gente vai ver a raiz de tudo isso, gente, é pecaminosa. Mas enfim, não dá para entrar agora na situação. Usei 6 anos de anticoncepcional. Quando, enfim, o Senhor foi abrindo os nossos olhos, a gente tivemos a Bruna, né, nossa primeira filha. A partir daí, tudo começou a mudar. Comecei a buscar, antes eu comecei a buscar aprender coisas do lar e também já buscava aprender sobre a maternidade, porque ainda que que nasça um filho, nasça uma mãe, a gente não nasce sabendo, né? E muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, a gente não tem esse ensinamento das nossas gerações, né? Então fui buscando, fui fazendo cursos, fui correndo atrás e eu só sei que eu queria cuidar do meu lar. Apesar de eu ter crescido com esse entendimento, eu tinha, assim, a partir do momento que eu casei, parece que foi mudando a minha vontade de ter o sucesso profissional. Eu queria ter um sucesso primeiramente no meu lar e eu me foquei totalmente naquilo. Eu acho até que foi assim, o Senhor que foi escrevendo a minha história, porque eu cresci a minha vida inteira ouvindo isso dos meus pais, então já estava incutido na minha mente. Então tivemos a Bruna, né? Falei de tudo isso, dos cursos e tudo, e o Senhor foi abrindo os nossos olhos. Hoje estamos já indo para o 5º filho. Todo mundo pergunta, mas e aí, vai ter quantos? Não sei, só Deus sabe quantos o Senhor mandar. E eu sei que eu quero fazer a vontade dEle. Eu quero morrer para mim mesma, eu quero me gastar. Porque, gente, quanto mais a gente se poupa, mais a gente se perde. O Senhor, Ele quer que a gente sirva, que a gente nos doe. E não é só para fora, não é só aqui na igreja, é no nosso lar principalmente. Tudo começa no lar. Então, eu busquei me aprimorar e... Como é para você isso? Porque assim, eu estava vendo a Kel falar, gente, e eu fico assim, quando a gente começa a entender da palavra, a gente começa a entender a importância do nosso lar. A importância da gente se levantar na nossa casa, porque o nosso lar é o nosso ambiente de cura, é o nosso ambiente de libertação. Só que muitas vezes estar aqui parece que é uma opção mesmo, ou eu estou aqui ou eu não estou. E aí você de repente optou estar aqui, então você abre mão de tudo que você aprendeu uma vida. Aí como é que foi para você assim, Kel, de você olhar e falar, emocionalmente você pode dizer assim, Guta, eu realmente consegui me encontrar nisso, eu me sinto realizada desse jeito, eu sinto falta, porque tem mulheres que estão dentro de casa, mas com o olhar fora. Eu estou trabalhando aqui porque eu tenho que estar em casa, mas se eu pudesse eu estaria fora. E não é o que eu vejo na sua vida, Kel. Eu vejo que se esse pensamento um dia entrou, ele saiu. Porque hoje eu vejo você 100% realizada com essa escolha, com essa opção e muito linkada com teu marido nisso, né? Sim. O que acontece é porque eu entendi qual o propósito do Senhor na minha vida. A partir do momento que eu tive um filho, eu tenho a certeza de que eu tenho a vocação de ser mãe. Não existe essa história de, mas eu nasci para ser mãe. Gente, se você falou isso um dia, peça perdão do Senhor, porque você está dizendo que Deus, Ele não sabe o que Ele faz. Porque se você diz que você não nasceu para ser mãe e você é mãe, você está negando a vocação do Senhor. Da mesma forma, olha como é mais fácil a gente entender. Da mesma forma que você vai dizer, qual é a minha vocação se eu estou casada? Se você é casado, sua vocação é o lar, é o seu casamento. Então, a partir do momento, para finalizar, a partir do momento que eu entendi a minha vocação, aonde o Senhor me colocou, isso se tornou mais fácil, mais palpável. Não que fosse assim, é muito fácil para ela. Não é isso, mas já está claro, porque eu sei o que o Senhor quer de mim, eu sei o que a palavra diz acerca de mim, então eu tenho um caminho para andar, que eu consigo vislumbrar o fim, saber o que eu tenho que fazer para chegar lá, para fazer a vontade do Senhor, e o que acontece também é que eu tenho a certeza de que o Senhor, Ele vai ficar muito feliz se eu der o meu melhor em relação a essa vocação, porque eu vejo que é através dela que eu agrado ao Senhor, e é uma forma que eu posso agradar a Deus, assim, dando o meu melhor. Então, para mim isso é muito claro. Eu acho assim, sabe o que eu vejo, Kel? E aí entra muito no que eu gosto de falar. Você falou uma coisa, eu sei quem eu sou. Eu acho que para você chegar a um tipo de renúncia dessa e viver para isso, você precisa entender muito bem quem você é em Deus. Porque senão você não consegue. E hoje eu vejo, porque eu cuido de mulheres e eu falo da minha vida. Porque que para mim isso era inconcebível antes? Eu nem conseguia pensar numa mulher não trabalhar para ficar dentro de casa. Isso era inconcebível. Por quê?
Porque eu não entendia que a verdadeira motivação que estava por trás na minha vida era uma necessidade de ter sucesso para ter amor, para ser reconhecida, para ter coisas. Então, acho que quando a gente começa a ter esse encontro e alinha esses valores com os valores de Deus, começa a ficar mais fácil, né? E aí você hoje consegue viver isso na sua plenitude. Sim. E eu disse para finalizar, né? Mas a Guta tá me olhando ainda, então eu tenho que continuar, né? E assim, gente, eu costumo falar também que esse discurso não quer dizer que aquelas que precisam trabalhar fora estão erradas e estão desagradando a Deus, não é isso. Só que a gente tem que entender que a gente precisa estar no lar. Ok, eu trabalho fora, mas quando eu voltar para casa, que eu me dedique extremamente ao meu lar, que eu não volte, marido, os que estão desempregados, por exemplo, tu tem que lavar essa louça porque eu estava trabalhando. Gente, olha o nosso papel. Ou não que ele também não possa lavar, mas olha o entendimento de como que está hoje. Ou então, ele trabalha, eu trabalho, vamos dividir tudo no lar. Sabe? Tem que haver essa parceria, esse amor, também para que haja o sucesso no lar, na criação dos filhos, né, no geral. Para que eu entenda, eu consiga também realizar minha vocação. Então, falando em relação a isso, eu falo muito isso, que se você trabalha fora, que quando você esteja bem atenta, você faça mesmo aquilo, você não delegue nada, porque tudo na nossa vida a gente quer delegar, né? Quer delegar o ensino dos filhos, quer delegar o ensino espiritual, quer delegar todas as coisas. Então é isso. Ótimo. E foi legal você ter falado isso, porque aqui nesse caso eu tenho a Raquel que teve essa escolha. E aí muitas vezes o feminismo quer nos enganar dizendo que não defende da mulher trabalhar. E aí desse lado eu já estou com duas mulheres que trabalham, mas que têm um posicionamento de mulher do reino. E aí, por exemplo, a Kel, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, gente. Cada um tem um estilo de vida, cada um tem, mas o que a gente não pode perder é o posicionamento de mulher de Deus. Seja para ficar 100% no lar, seja para estar fora. E aí a Luciana está aqui com a gente, e a Luciana é uma empresária muito bem sucedida, tá, gente? Vou fazer propaganda já. Autoescola Nelly, tá, gente? Mas aí a Luciana teve um encontro com Jesus. Jesus entrou na casa dela tudo, e a Luciana continua trabalhando, continua sendo empresária, trabalha com o marido, mas é uma mulher que estabelece o reino com força dentro da sua casa e por onde passa, né, Lu? Eu queria ouvir um pouquinho você. Boa tarde a todas. Realmente a minha história começou em busca do meu eu. Baixinha, muito dominante. Busquei primeiramente a ciência, que meu esposo foi trabalhar comigo. Quando eu conheci ele, eu já tinha a autoescola Nelly. Ele veio para agregar a inteligência dele, né? E fui buscar a ciência, fui fazer vários treinamentos, inteligência emocional, fiz curso de perfil comportamentais, porque era a briga, minha irmã. Trabalhar com o marido não é fácil. E eu sou muito acelerada, o meu perfil é dominante, influente, o perfil dele é estável, conforme, ele é bem lento, às vezes eu tenho que desacelerar para ele poder me acompanhar. E eu fui buscar a ciência, mas eu entendi que além da ciência, tem algo muito mais superior do que a ciência, que é Deus. E eu entendi também que Deus é em primeiro lugar. Segundo, eu, Luciana, sim. Porque se eu não estou bem comigo mesmo, como eu vou transbordar dentro da minha casa com meu marido, com meus filhos, dentro da minha empresa com meus funcionários, que são muitos. Em terceiro, família. Deus, eu, família. Eu preciso estar bem para que eu possa cultivar paz dentro do meu lar. E eu cultivando paz dentro do meu lar, eu consigo desenvolver externamente, que é dentro do trabalho. Então eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei como eu consigo, porque além de cuidar da autoescola, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus filhos. Como ela bem falou, a gente quer ser mandona dentro da casa da gente. E às vezes a gente finge que o marido manda, né? Porque às vezes a gente tem que fingir que o marido manda. E aí quando a gente aprende a desenvolver, a ser produtiva dentro da casa da gente, os negócios vão bem.
Então, além de cuidar da casa, além de cuidar da empresa, eu também cuido de mulheres, porque Deus me usa aonde eu sentia mais dor, que é o lado emocional, que eu não me conhecia. Então, a partir do momento que eu conheci o meu eu entendi o meu ministério. Eu trabalho exatamente nas dores quando eu sentia, quando eu não conhecia Jesus. Busque primeiro Deus, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar estratégia e vai te direcionar. Muitas vezes a gente fica perdida, não sabe o que quer. Muitas vozes externas e você não consegue sair do lugar. Primeiro se reconheça como mulher, para que depois sejam acrescentadas todas as outras coisas. Perfeito, amei. Amei isso que você falou, Lu. Sabe por quê, gente? Olha aqui, porque eu preciso me encontrar. Eu sempre falo o seguinte: quanto mais eu busco me conhecer, mais eu conheço o meu pai. Quanto mais eu conheço meu pai, mais eu me conheço. Você me conheceu na fase que eu Conheci. busquei. E eu posso falar diferente. Uma outra mulher que surgiu. Agora sempre foi assim, Foi gente. minha professora. Forte, aquela mulher que vai, que pega. E é muito legal ver isso, porque eu trouxe pessoas aqui com comportamentos diferentes, Sim. com escolhas diferentes, mas com algo em comum. E o que está em comum aqui? Deus. O reino. Porque mulheres, nós estamos aqui para estabelecer um reino. Sim. Seja trabalhando fora e ficando em casa, ou seja, ficando 100% em casa. Nós estamos aqui para estabelecer um reino, amém? Amém? E aí, do lado da Lu, tem a Lori. A Lori, gente, ela tem até o projeto da Mentoria do Lar. Quem conhece a Mentoria do Lar? Quem já fez aqui? Talvez você já tenha sido mentoriada. Por quê? Porque a Mentoria do Lar justamente é essa transformação, essa visão da mulher, do cuidado que ela precisa ter dentro de casa. Lori, eu sei que você vai poder falar isso, porque a Lori trabalha, a Lori auxilia o marido no pastoreio da igreja, a Lori cuida dos filhos, e você chega na casa dela, você vai tomar um café com a Lori, a mesa está impecável. A mesa está linda e impecável. E é interessante quando ela traz como foi essa consciência que Deus foi transformando, né, Lori, em você. Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui é que você pode, fora ou dentro, não importa, mas você não pode negociar o inegociável, que é o que hoje essa mentalidade tem nos ensinado a fazer, não é isso? Fala um pouquinho com a gente, Lori. Meninas, eu sou mãe de duas meninas e um rapaz, um de 26 anos, o Iago. E eu tenho uma filha de 17 e outra que vai fazer 12 anos. Realmente, eu sou uma mulher que acompanha meu esposo, mas nem sempre foi assim, né? E eu ouvindo aqui as nossas colegas, né, as amigas, as mulheres, né? E eu quero dizer assim para vocês que a minha história começou assim, uma história assim, bem na contramão de tudo isso. Porque eu lembro que eu fui criada realmente com esses valores individualistas e feministas, e isso estava assim tão alicerçado em mim, e eu, crente, cristã, serva do Deus Altíssimo, dentro da igreja, nasci no lar cristão, e eu achava que isso estava muito distante da minha realidade. E nesse meu envolvimento, né, dentro da igreja, eu tive um tempo que eu precisei, eu tinha muita vontade assim de ganhar o mundo, tá? E eu queria ganhar o mundo mesmo. Eu me identifico. Alguém se identifica aí que quer ganhar o mundo? Eu queria ganhar o mundo, né? Quando eu falo assim, ganhar o mundo, aí o pessoal vai ver, meu Deus, ela queria ir para a festa. Não, no meu caso, eu queria trabalhar, viajar, fazer intercâmbio, eu queria ser bem-sucedida nos meus estudos, fazer mestrado, doutorado. Gente, eu era fominha de literatura. Mas eu era muito distante. Eu tinha uma casa muito alinhada, muito organizada, mas eu era muito distante disso, porque eu sempre dizia que eu era a dona da casa,
do prédio, do local, mas eu não queria ser dona de casa. Uau, é isso mesmo. E aí, eu falava com muita propriedade, sabe? Eu dizia assim, não, eu sou dona da casa, mas de casa, não. E assim foi a minha trajetória, até que o Senhor disse, filha, até aqui eu vou dar um start nesse negócio aqui, vou dar um fim, um basta. Porque realmente eu estava vivendo um processo muito desafiador na minha família. Por muitas vezes, a palavra divórcio estava entre os nossos diálogos, que não eram diálogos, às vezes já estavam ficando até acalorados. E ali eu não queria muito mais essa história de ficar dentro de casa. Ficar dentro de casa já criava uma inquietação muito grande. E eu trago a vocês que a experiência do lar foi um divisor de águas, porque o Senhor me trouxe para dentro de casa e restaurou a minha feminilidade. Eu não era esse docinho que eu estou falando aqui, não. Eu parecia um homem, né? Eu mandava, eu dizia, eu ditava as regras, eu era aquela que era impaciente, no sentido de eu não querer esperar, né? E o Senhor falou muito comigo. Tinha ali um bebedouro e naquela ocasião nós usávamos os garrafões, né? Então aí a pessoa vinha, deixava lá na nossa casa e aí eu ligava para o marido, olha, já tenho aqui o garrafão, tu já está vindo para trocar? Aí ele disse, espera só mais um pouquinho, que eu estou terminando aqui, aí já vou. Aí esperava, não vinha. Aí o que a mulher empoderada fazia? Não preciso de homem. Eu mesma vou trocar esse garrafão. Eu mesma vou fazer isso aqui. E eu sou uma mulher de iniciativa. Eu não sou muito de esperar muita coisa, não. Eu sou daquela que vou e faço. E aí, quando eu vinha, já pegava, já limpava, e lá, tá, subia, me equilibrando, mas botava o garrafão. E botava o garrafão, botava uma, botava duas. Quando ele chegava, ele, meu bem, porque você não esperou? Poxa, mas agora, né? Porque eu queria tudo no meu tempo. E ainda ficava chateada e frustrada com o marido, né? Lógico, não correspondia. E o que isso, o Senhor falou comigo em uma consulta ginecológica, que eu fui fazer um acompanhamento. E ali, né, na hora do exame, a médica disse assim, você está com algumas varizes no útero. E eu, meu Deus, doutora, mas como? Eu sou uma mulher que sou muito bem cuidada, eu não carrego peso, eu não sou isso, não sei o quê. A gente vai contando mais historinhas, porque a gente quer ser bem feminina, bem menininha, né? Lá na frente dos outros, ninguém conhece quem é você em casa. E ali eu queria ser bem menininha. Eu contei uma história muito linda. E ali o Senhor falou, na hora ali, falou, lembra aquele garrafão que você não quis esperar? Lembra? Aí ele foi... Mas é que ele não estava querendo me acusar. Ele só estava querendo dizer assim, filha, você precisa aprender a ser cuidada. Você precisa saber, né, ser menina, ser mulher. Eu não digo mais ser menina, mas ser mulher. Aprender a ser mulher. A gente precisa aprender a ser mulher. E aprender a ser cuidada. E ali o Senhor falou muito comigo. Mas a minha história, hoje eu sempre trabalhei, né, trabalhei fora, né, trabalho em tempo integral. Mas eu digo a vocês que a minha vinda para o lar, eu digo assim, que o Senhor me resgatou. E eu aceitei a Cristo, em nome de Jesus, né? Ali, num lugar improvável de eu querer estar. Porque, gente, quando eu fui convidada a fazer a experiência do lar, eu desdenhei desse convite. Talvez muitas de vocês até olhem assim, na experiência do lar. Não, minha querida, me convide para outra coisa. Mas não, isso aí é para lavar prato.
é para ensinar a ser dona de casa. E era o que eu pensava também. Eu digo, gente, eu vou dar um show para essas mulheres. Eu vou lá, vou ensinar. Porque eu era dessas, né? Eu queria estar ensinando que não era, né? Mas o Senhor lá, o Senhor me colocou realmente no meu lugar. E qual era o meu lugar? De aprender a ser mulher posicionada dentro da minha casa. E cada encontro, o Senhor me constrangia. E eu vinha aos prantos. Eu não sabia nem como é que eu chegava em casa. Porque o meu carro, assim, ele vinha assim, tomada. Quanto o Senhor falava comigo em cada encontro. Eu era tão desalinhada como mulher. Eu era tão desalinhada nessa minha área da feminilidade, que nós temos um princípio, que é o princípio das prioridades. Eu não acertei na dinâmica. Eu digo, Jesus, eu estou muito errada. E olha, e aí é que vem, né? Eu digo, meu Deus, né? E eu vou trazer aqui um testemunho e um testemunho. Crente, na igreja, roupa de crente, né? Jeito de crente, mas eu era uma mulher dura. E o Senhor precisou restaurar. Quantas e quantas vezes eu fui uma mulher dura e uma pedra de tropeço no ministério do meu esposo. Porque eu era resistente. Eu era ali aquela que fazia, né, que estava tudo certinho, mas chegava em casa, eu dizia assim, eu não gostei, eu falava, saía, dizia assim, mas eu posso falar. E eu ali ia minando o projeto de Deus na vida dele. E o Senhor teve que me restaurar nessa minha área da minha identidade. Tão forte, né, que realmente foi assim que eu conheci a Guta, né, além, né, do nosso encontro, outro encontro mais informal, mas na identidade restaurada, que foi a primeira mentoria, né? E eu disse, meu Deus, eu preciso muito de Ti, Pai, porque eu preciso ser mais feminina, eu preciso ser mais delicada. E o meu marido dizia isso para mim. Gente, eu era tão assim, que se eu visse uma barata, eu pegava e ia lá, pá, matando as bichas, sabe? Aí o meu marido olhava assim e dizia, meu Deus, eu queria te defender da barata, mas tu já fez tudo, né? Se eu visse um bicho, eu dava um chute e já ia, sabe, pra cima. Eu era meio exatamente, eu era meio mulher macho. Eu enfrentava, eu encarava tudo. E eu me achava nisso, né? E a gente vai absorvendo, porque isso são construções que nós vamos absorvendo, sim, da sociedade. Passa a ser o certo. É o certo. Uma mulher feminina passou a ser sinal de fraqueza. Não é isso? A mulher pode ter o lugar que não é dela, porque passa a ser uma competição com o homem. Então a gente acaba não entendendo o nosso lugar e o lugar que os homens têm na nossa vida e fica tudo errado. Exatamente. Né? Dentro de nós, né? Por isso mesmo que talvez eu criasse tanta resistência, né, no ministério, né? Porque eu queria de certa forma competir, porque quem era ali? Eu era a pessoa que estudava, eu tinha já estudei muito, já conhecia muita coisa, e eu olhava e digo, nossa, isso aqui poderia ser diferente. Se eu trouxesse isso, né, eu posso agregar nisso. E eu queria ali um ar de superioridade, ali trazendo, não fazendo o meu papel de auxiliadora, de submissão, porque o meu marido, ele tem uma missão. E a submissão é estar ao lado dele nessa missão. Nós fomos criadas para isso, né, Lore? Se a gente for ver a palavra, diz que nós fomos criadas para ajudar, para nutrir, para auxiliar. E aí, por isso que eu trouxe esse tema aqui rapidamente para vocês, gente, trouxe essas mulheres, porque na verdade, e eu sei que teve mulher que se identificou aqui. Alguém se identificou, de repente, com a Kel, com a Lore, com a Lu?
Na verdade, isso está falando de uma mentalidade que está tão dentro de nós que a gente não percebe aonde a gente está colocando isso na nossa casa, nos nossos lares, na nossa vida. E as coisas estão se destruindo por causa disso, não é verdade? Você quer falar alguma coisa para fechar? Vamos fechando aqui? Sim. Então, eu vejo que o Senhor quer nos resgatar, né? Quer nos trazer de volta. Para quê, mulher? Para quê? Para que nós, né? Eu e você possamos ser moldadas dentro de casa. Porque a gente não é moldado lá fora, não. Lá fora é muito fácil dizer sim para o chefe, não, beleza, e ficar calado porque perde o emprego. Mas dentro de casa, meu amigo, é totalmente diferente. É fácil gritar com o filho, é fácil dizer não para o marido quando ele pede alguma coisa. Então, o Senhor quer nos trazer para lá para que nós sejamos moldadas. E o nosso caráter sendo moldado, olha por quê? Olha por quê? É visando o céu, não é sobre nós, gente. Quando a gente entende que não é sobre nós, é tudo mais fácil. É Deus, tudo é para Ele, é por Ele. Então, quando a gente entende isso como uma missão, né, Guta? A gente consegue caminhar e a gente cai uma vez ou outra, mas levanta novamente. Da mesma feita os filhos também, quando a gente olha e encara como uma missão, a gente consegue. Ah, mas é difícil, eu sou assim, eu sou turrona. Beleza, você já identificou. Agora fala para o Senhor, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser uma mãe mais tranquila, uma mãe que não fica somatizando tudo, que não fica tudo gritando, uma esposa também. Identificou, agora fala para Deus. Fala porque Ele é capaz de mudar tudo na tua vida. Amém? Amém, amém. Lu, você quer deixar um recado? O que ela falou é muito importante. Quantas de nós carregamos um fardo e não queremos dividir? Muitas mulheres com depressão, com problemas emocionais, porque tem medo de gritar, tem medo de dividir o fardo. Com certeza você deve ter carregado um fardo e quando Deus entrou com a providência, transformou a sua vida, hoje você se torna uma mulher mais leve e tornou o seu marido um homem mais feliz. Então, mulher, se você está com esse fardo, está com essa mochila pesada e você não quer compartilhar com alguém, porque às vezes a gente fica tão assim desacreditada nas pessoas, a gente não quer confiar, a gente não quer contar os nossos problemas. Grite, converse com alguém, ligue para aquela amiga sua lá da escola, já que você não quer ligar para aquela amiga que está dia a dia com você, mas desabafe. Porque quando a gente fala, a gente externaliza a nossa dor. E isso com certeza vai aliviar o nosso fardo. Distribua, compartilhe a sua dor, porque você está morrendo. Então nós precisamos se conectar com outras mulheres, nós precisamos se ajudar. Não carregue o fardo sozinha. Uau. Lore, se você puder deixar uma mensagem final para essa mulherada aí, nessa virada aí dessa mulher. Hoje é bem diferente. E, na verdade, a minha família reconhece isso. Porque isso é que é importante. Porque, às vezes, a gente tem aquele nosso olhar sobre nós. Mas eles reconhecem isso. E algo que eu quero trazer para vocês é que vocês possam buscar aqui na palavra. Né? Nós temos a palavra como aquele guia, o manual da vida. Né? Então, aqui nós temos tudo. E a Bíblia sempre nos diz, né? Que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, esse aqui é o seu manual. Você não pode ir, queridas, nós temos que ter muito cuidado com os livros de autoajuda, né? Os livros de autoajuda, eles têm, né, uma visão do autor. Mas nenhum livro de autoajuda pode substituir este livro que é do alto. Ajuda do alto. Tá bom? Queridas, e isso é muito importante. Uma outra literatura que eu quero indicar para vocês, inclusive... eu tenho já realizado uma mentoria voltada para essa área, por isso que quando a Guta falou desse tema e me despertou muito, porque eu disse assim, eu preciso, porque como eu era uma mulher muito
desalinhada nessa área da minha feminilidade. Como eu era uma mulher que tinha influência de tudo, acadêmica, de todas as naturezas. Então o Senhor me restaurou e eu vejo quantas mulheres precisam. Qual é o nome do livro, Lori? O livro é Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. É um livro, é um material muito bom, e eu indico a todas vocês, né? É uma literatura à luz da Bíblia, alinhado com a palavra, e que nós possamos realmente ver o que é verdadeiro. Porque muitas palavras, as pessoas têm usado muitos argumentos, né, para desconstruir essa mulher que reconhece, que se posiciona dentro de casa, essa mulher que pode sim, né, ser submissa ao esposo, que pode sim estar cuidando da sua casa, cuidando do seu lar, cuidando da sua família. Essa mulher, ela é muito, digamos assim, ela é muito setada com muitas palavras, e a gente precisa se posicionar, saber o que falar, porque às vezes você tem até vergonha de dizer que você é dona de casa, não é? E ser dona de casa quer dizer que você é guardiã do seu lar. Você precisa saber o valor de ser uma guardiã do seu lar. A guardiã é aquela que guarda ali num lugar muito especial, e ela tem uma visão muito ampla da sua casa. E nós temos a visão ampla da nossa casa, do que está precisando, do que estamos necessitando. Somos nós. Se você estiver fora, seus filhos não estarão sendo guardados de todas as filosofias que estão sendo aí, né, alimentadas, trazidas na sua mente, em todos os contextos, porque você não está em casa para desconstruir os valores que estão sendo colocados na vida deles. Nós precisamos estar em casa sim, mulheres, como guardiã do nosso lar, guardando a nossa casa, mas guardando a nossa boca também, para não estarmos falando, né, absorvendo e levando aquilo como uma verdade, né, a outras mulheres, ridicularizando. Você ainda faz isso? Isso aí está fora de época. E como muitas vezes eu ouvi, nossa, isso é muito ser piegas, né? Eu já ouvi muito essa palavra. Nossa, Lori, você, né, quando alguém vê o status, né? Nossa, eu acho lindo. Mas eu também quero dizer uma coisa para vocês. Muitos homens, maridos, já pediram: Lori, eu pago para minha esposa fazer esse curso com você. Quanto que é? E nós não cobramos nada. Porque o homem espera isso. Ele espera. O homem espera isso, essa é a verdade. E eu estou falando de homens que muitas das vezes a gente olha ele como embrutecido. Aquele homem que diz assim, nossa, né? Esse homem, ele gostaria de ter esse tipo de mulher, ele gostaria, amém, de ser servido, amém, Lori, de ser gratidão por honrado. essa palavra. E o princípio da honra nós precisamos ter. E quantas mulheres que não se posicionam como mulheres femininas, se posicionam como mulheres feministas, elas desonram o seu marido, elas desonram o sacerdote, elas ridicularizam ele. E aí você vai quebrando princípios. E quando nós quebramos princípios, a consequência é muito drástica. Amém, mulheres? Amém? Essas palavras entraram no seu coração? Então que você possa aplaudir ao Senhor pela vida dessas mulheres aqui. Glória, eu quero agradecer você, que Deus abençoe seu projeto cada vez mais, que mais mulheres sejam tocadas pelo Mentoria do Lar. Lu, que você continue sendo essa mulher tão exemplo, uma mulher que trabalha ao lado do marido, que cuida da casa, que faz tudo aquilo, mas que não negocia ele. E minha pastora Raquel, que Deus te abençoe, que Deus te dê muitos filhos, que você continue sendo esse exemplo de mulher simples, humilde de coração e tão grande. Amém? Então vamos lá? Uma salva de palmas, meus amores, novamente para essas mulheres. Obrigada, gente.